Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como eu já tinha dito na aula anterior, eu dividi a aula da membrana plasmática em parte 1 e parte 2. Na parte 1, que foi nossa aula passada, eu estou deixando até o card aqui em cima para quem não viu, a gente falou um pouquinho sobre a estrutura e a função da membrana plasmática das células procarióticas. Na aula de hoje, que é a parte 2, eu vou abordar um pouco sobre os transportes de materiais que podem ocorrer pela membrana plasmática. Para fazer essa aula, eu me baseei novamente, nas referências Microbiologia de Brock, 14ª edição, e Microbiologia de Tortora, 12ª edição. Então, bora começar a nossa aula? Mas antes, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like, não esquece, hein? Bom, como eu já disse na aula anterior, a principal função da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. Portanto, ela que vai controlar aí a entrada e a saída dos materiais para dentro e para fora da célula. Esse movimento de materiais pela membrana, ele pode se dividir em dois tipos principais, que são processos passivos, que é quando o transporte é a favor do gradiente de concentração, isso é, do meio que está mais concentrado para um meio que está menos concentrado, e por conta disso é um movimento sem gasto de energia. E temos também os processos ativos, que é quando o transporte ele é contra o gradiente de concentração, isso é, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, e por conta disso é um movimento que tem um gasto de energia. Então, vendo mais especificamente, dentro do grupo aí dos processos passivos, nós temos três tipos de transportes principais, que são a difusão simples, que é quando moléculas e íons eles são transportados de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, sem o gasto de energia e, além disso, sem o auxílio de proteínas transportadoras. Nós temos também a difusão facilitada, que é a mesma coisa da difusão simples, só que ela necessita do auxílio de proteínas transportadoras e ela vai ser um tipo de transporte que vai facilitar a entrada de íons que são muito hidrofílicos. Nos procariotos, os transportadores eles são bem inespecíficos, essas proteínas transportadoras, e elas vão permitir as passagens de vários íons e moléculas. E por último, dentro dos processos passivos, nós temos um terceiro tipo, que é a osmose, que é considerada um movimento passivo de moléculas de água. Então, a osmose ela ainda pode ocorrer em três tipos de soluções. Então, ela pode ocorrer numa solução que é isotônica, numa solução que é hipotônica e numa solução que é hipertônica. A solução isotônica é aquela na qual a concentração do soluto extracelular vai ser igual à concentração do soluto que está dentro da célula. Portanto, a água ela vai conseguir tanto entrar quanto sair da célula numa mesma velocidade. Já na solução hipotônica, é aquela que ocorre quando a concentração do soluto do lado de fora da célula vai ser menor do que a concentração do soluto que vai estar dentro da célula. E por isso, nesse caso, a água ela vai conseguir entrar mais na célula do que sair. Mas, se a parede celular da célula estiver intacta, a célula ela vai conseguir aguentar essa dilatação que é promovida pela essa entrada de água na célula. Só que se a parede celular ela já estiver danificada, a entrada de água na célula, vai fazer com que a célula vai se dilatando até que ela se rompa. E esse processo, de rompimento da célula por conta de entrada de água é denominado de lise osmótica. E por último, a osmose ela também pode ocorrer nas soluções hipertônicas, que são aquelas nas quais a concentração do soluto que está do lado de fora da célula é maior que a concentração de solutos que estão do lado de dentro da célula. E nesse caso, a água ela vai sair mais da célula do que entrar. Essa saída de água das células, ela pode ocasionar um encolhimento do citoplasma. E se esse encolhimento ocorrer, a gente denomina esse processo de plasmólise. Agora que a gente já viu sobre os tipos de transporte passivo, nós também vamos aprender um pouco sobre os processos ativos. E dentro desse grupo, a gente ainda tem mais três tipos principais, que é o transporte ativo, a translocação de grupo e o sistema de transporte ABC. O transporte ativo ele é aquele que transporta íons, aminoácidos e açúcares simples, com auxílio de proteínas transportadoras, com gasto de energia e ainda a substância transportada ela não sofre alteração.
O segundo tipo, que é a translocação de grupo, é uma forma especial de transporte de procariotos, na qual a substância que está sendo transportada, ela sofre uma alteração química. E uma vez que essa molécula, né, ela sofre essa alteração e está dentro da célula, a membrana se torna impermeável a ela. E aí ela vai permanecer dentro da célula, ela não vai para o lado de fora. Esse transporte, né, ele utiliza como energia o PEP, que é o ácido fosfenol pirúvico, e o terceiro tipo de transporte é o sistema ABC. O ABC nada mais é, né, do que um cassete de ligação ATP. Ele é muito utilizado por bactérias gram-positivas. Esse sistema, né, ele consegue captar compostos orgânicos, então açúcares, aminoácidos, nutrientes inorgânicos, como o sulfato e o fosfato, e alguns metais. E ele também vai utilizar como energia o ATP. As proteínas periplasmáticas de ligação das bactérias gram-negativas, elas possuem uma alta afinidade pelo substrato. Então, elas conseguem se ligar a ele mesmo que ele esteja em baixas concentrações. As bactérias gram-positivas, elas também podem realizar esse transporte, só que ele é feito por proteínas de ligação ao substrato que estão ancoradas na superfície externa da membrana plasmática. Mas, né, independente do mecanismo de transporte aí que a gente comentou durante toda a nossa aula, os eventos reais de transportes, eles podem ser, na verdade, de três tipos. Eles podem ser uniportes, quando apenas uma molécula está sendo transportada de maneira unidirecional. Eles podem ser simportes, quando uma molécula, em conjunto com outra substância, que geralmente é um próton, eles estão sendo transportados na mesma direção. E por último, ele pode ser antiporte, quando está ocorrendo um transporte de uma substância para dentro da célula e simultaneamente está sendo transportada uma segunda substância para o lado de fora da célula. Bom, pessoal, esses são os tipos de transportes que podem ocorrer na membrana plasmática dos procariotos. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Muito obrigada e até a próxima!